absoluto que doía. Flutuando no vazio entre duas realidades, sem corpo, sem tempo, sem gravidade. Apenas consciência pura suspensa num limbo dimensional, onde nem mesmo a luz ousava penetrar. Este era o momento mais aterrorizante de minha existência. Ou seria de minha não existência. Estava preso entre universos paralelos, dividido entre infinitas versões de mim mesmo. Cada uma gritando simultaneamente numa cacofonia silenciosa de possibilidades não vividas. Naquele instante eterno percebi a verdade mais cruel do multiverso. Não importava quantos universos existissem. Em todos eles eu estava sozinho nesta fronteira impossível. Condenado a observar todas as vidas que poderia ter vivido, mas nunca viveria. Minha consciência fragmentada testemunhava milhões de versões alternativas. Um eu que se tornou astronauta. Outro que nunca saiu de sua cidade natal. Um terceiro que morreu aos 5 anos. Uma versão que encontrou o amor verdadeiro. Outra que envelheceu completamente só. Tantas possibilidades, tantos caminhos, todos reais, todos acontecendo simultaneamente em algum lugar do multiverso infinito. Este não era o começo da jornada. Este era o momento onde tudo quase terminou, antes mesmo de começar a entender. Meu corpo não respondia porque não tinha corpo. Minha voz não ecoava porque não havia espaço para o som existir. Eu era apenas pensamento flutuando na membrana entre realidades. Uma película fina demais para sustentar a vida, mas grossa demais para atravessar. Se você está ouvindo isto agora, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir os segredos dos universos paralelos. E se inscreva no canal para nunca perder uma jornada pelo multiverso. Foi nesse momento de pânico absoluto que uma memória surgiu. Ou seria uma premonição? Impossível dizer quando você existe fora do tempo. A memória de como tudo começou, de quando eu ainda era apenas uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, sem saber que o multiverso estava prestes a se revelar de forma tão brutal. Retrocesso rápido, voltando ao início. Mas como cheguei até aqui? Deixe-me levar você de volta, ao começo tranquilo. Quando tudo não passava de curiosidade científica e noites de insônia pensando nas possibilidades infinitas. Quando os universos paralelos eram apenas teoria, apenas matemática em quadros negros, apenas ficção científica em livros empoeirados. Tudo começou numa tarde comum de terça-feira. Uma daquelas tardes onde o céu está cinza, mas não chove. Onde o tempo parece parado entre estações. Eu estava sentado na biblioteca da universidade, rodeado por livros de física quântica que mal compreendia, quando encontrei uma passagem que mudaria tudo. A passagem falava sobre Hugh Everett Treiro, um físico que em 1957 propôs algo revolucionário e assustador ao mesmo tempo. Ele sugeriu que cada vez que uma escolha quântica acontece, o universo se divide, criando ramos infinitos de realidade, como uma árvore cósmica que nunca para de crescer. Imagine o som suave dessa divisão, como um sussurro infinito de possibilidades se desdobrando. Um sussurro tão suave que apenas o silêncio da madrugada permite ouvi-lo. Neste momento, enquanto você respira lentamente, em outro universo paralelo você está fazendo uma escolha completamente diferente. Talvez esteja acordado correndo numa maratona. Talvez já esteja sonhando profundamente há horas. Talvez nunca tenha nascido e o espaço que você ocupa esteja preenchido por outra pessoa. Ou talvez nem exista. Apenas vazio. A respiração conecta todas essas versões de você através das dimensões. Cada inspiração traz moléculas que existem simultaneamente aqui e em milhões de outros lugares. Os universos paralelos não estão distantes no espaço como planetas ou galáxias. Eles coexistem exatamente onde você está agora, sobrepostos como camadas transparentes de realidade, separados apenas por vibrações diferentes na estrutura do espaço-tempo, tão próximos que você poderia tocá-los. Se soubesse como, se você estendesse a mão agora mesmo,
ela atravessaria milhares de universos paralelos sem perceber, como uma faca cortando o ar. Em algum lugar do multiverso, existe uma versão de você que está dormindo perfeitamente neste exato momento, enquanto você luta para adormecer. Esta versão de você descobriu o segredo do sono perfeito. Encontrou a posição ideal, a temperatura ideal, o estado mental ideal e talvez, apenas talvez, através desta jornada pelos universos paralelos, você também descobrirá esse segredo, absorvendo o conhecimento de suas versões alternativas através das finas membranas da realidade. O conceito de universos paralelos nasceu da mecânica quântica, numa equação silenciosa, escrita num quadro negro por Erwin Schrödinger em 1926. Ele não imaginava que estava abrindo uma porta para infinitas realidades, cada uma tão real quanto a nossa, cada uma vibrando numa frequência diferente. Como notas musicais numa sinfonia cósmica que nunca termina, que começou no Big Bang e continuará tocando até o fim dos tempos, se é que existe um fim. Schrödinger criou um experimento mental famoso, um gato dentro de uma caixa, com um frasco de veneno que pode ou não ser liberado dependendo do decaimento de um átomo radioativo. Segundo a mecânica quântica, até abrirmos a caixa, o gato está simultaneamente vivo e morto, existindo em superposição de estados. Mas a teoria dos muitos mundos de Everett propõe algo diferente, algo mais perturbador. O gato está vivo em um universo e morto em outro. Ambos os universos são reais, ambos existem, e no momento que abrimos a caixa, não colapsamos a realidade para um estado. Simplesmente descobrimos em qual universo estamos. Feche os olhos por um momento e imagine. Cada decisão que você já tomou criou um ponto de ramificação, um lugar onde a realidade se dividiu em duas, ou três, ou milhares. Quando você escolheu o que comer no café da manhã hoje, nasceram universos onde você fez escolhas diferentes. Quando você decidiu ouvir esta história, nasceram universos onde você escolheu fazer outra coisa, dormir imediatamente, ler um livro, assistir televisão. Cada escolha é um universo, cada universo igualmente real. Existem teorias que sugerem que o déjà vu acontece quando nossa consciência brevemente toca um universo paralelo, onde já vivemos aquele momento exato. É como se por uma fração de segundo, as barreiras entre realidades se tornassem permeáveis, porosas como uma esponja, e você sentisse o eco de outra vida. Uma vida que você viveu, mas não se lembra, ou talvez se lembra vagamente, como um sonho meio esquecido ao acordar. Respire profundamente 3 vezes, devagar, muito devagar. Note como o ar entra frio e sai morno, como seu peito sobe e desce. Agora imagine que cada respiração conecta você a 3 universos diferentes. A inspiração traz energia de uma dimensão onde você é mais forte, mais saudável. A pausa contém o equilíbrio de outra onde você encontrou a paz perfeita. A expiração libera tensão para uma terceira onde você aprendeu a deixar ir. Você é uma ponte respirando entre mundos, um portal vivo entre realidades. Em alguns universos paralelos, as leis da física são completamente diferentes do que conhecemos. A gravidade pode funcionar ao contrário, empurrando objetos para cima em vez de puxá-los para baixo. Imagine planetas flutuando livremente no espaço, sem serem presos por estrelas, vagando eternamente numa dança cósmica invertida, rios que fluem para o céu, chuva que sobe em vez de descer, pessoas que andam no teto e olham para o chão como se fosse o céu. Segundo a teoria das cordas, podem existir até 11 dimensões. A maioria delas enroladas tão pequenas que não podemos percebê-las. Como um fio de cabelo visto de longe parece ser apenas um ponto, mas de perto revela sua espessura e textura. Assim são as dimensões ocultas, invisíveis mas presentes, envolvendo cada átomo.
cada partícula, cada momento da existência. Elas estão aqui, agora, ao seu redor, dentro de você, mas seus olhos não foram projetados para vê-las. Seus ouvidos não foram feitos para ouvi-las. Quando você sonha, alguns físicos especulam que sua consciência pode estar visitando universos paralelos. Os sonhos não seriam criações aleatórias do cérebro processando memórias do dia, mas memórias fragmentadas de outras versões de você, vivendo vidas diferentes em dimensões alternativas. Cada sonho, uma janela. Cada pesadelo, um aviso de um universo onde você fez escolhas erradas. Cada sonho bom, uma visita a um lugar onde você encontrou a felicidade. Naquela tarde na biblioteca, continuei lendo. Cada página me puxava mais fundo. Descobri que existe um universo onde você é imortal. Não porque vive para sempre no sentido convencional, mas porque nesse universo específico, o tempo flui de forma diferente. Um dia aqui equivale a 1000 anos lá. Ou talvez seja o contrário. 1000 anos lá passam num piscar de olhos aqui. O tempo é uma ilusão que varia de realidade para realidade. Uma construção maleável como argila nas mãos de um escultor cósmico. A teoria da inflação cósmica sugere que nosso universo é apenas uma bolha, numa espuma infinita de universos bolha. Cada bolha se expandindo, algumas crescendo eternamente, outras colapsando em segundos, nascendo e morrendo antes que um único pensamento possa se formar. Somos apenas uma bolha entre trilhões, flutuando num oceano multidimensional, e cada bolha tem suas próprias leis, sua própria física, sua própria versão da realidade. Imagine. Você está vivendo sua vida, tomando decisões, construindo relacionamentos, e ao mesmo tempo, em trilhões de outras bolhas, outras versões de você estão fazendo o mesmo, mas diferente, sempre diferente. Em certos universos paralelos, você nunca teve que trabalhar, porque a própria estrutura da sociedade evoluiu de forma diferente. Imagine uma realidade onde todas as necessidades básicas são atendidas naturalmente, onde o conceito de emprego nunca foi inventado, onde as pessoas passam suas vidas explorando, criando, amando, sem a pressão de sobreviver. Que paz seria viver nesse lugar? Acordar sem alarme, sem compromissos, apenas existir. Há universos onde as cores que vemos não existem, e outras cores que não podemos nem imaginar dominam a paisagem. Cores além do espectro visível, tons que nossos olhos nunca foram projetados para perceber. Beleza além da compreensão humana. Imagine ver pela primeira vez uma cor completamente nova, algo que seu cérebro nunca processou, que não tem nome, que não pode ser descrito com palavras que existem. Seria como nascer de novo. Ver o mundo pela primeira vez, mesmo tendo olhos a vida inteira. Comente abaixo qual universo paralelo você gostaria de visitar. Sua resposta pode revelar algo sobre sua alma em outras dimensões. O efeito Mandela. Quando muitas pessoas se lembram de eventos históricos de forma diferente do registrado, pode ser evidência de universos paralelos se fundindo, como se duas linhas do tempo tivessem colidido brevemente, deixando resíduos de memórias falsas, ou seriam memórias reais de outra dimensão, talvez em algum momento do passado recente. Dois universos se tocaram, e algumas pessoas trocaram de lugar sem perceber, trazendo consigo memórias de eventos que aqui nunca aconteceram. Alguns cientistas propõem que a matéria escura, que constitui 85% do universo, pode ser na verdade matéria de universos paralelos, vazando para o nosso através de pontos fracos no tecido dimensional. Toda essa massa invisível seria o peso de outras realidades pressionando contra a nossa, como água tentando passar por uma membrana semipermeável. A gravidade que não conseguimos explicar completamente seria o puxão de outras dimensões. Outras realidades tentando se conectar com a nossa. Deixe seus músculos relaxarem completamente.
começando pelos pés. Sinta cada dedo do pé amolecer, relaxar, como se derretesse, subindo pelas panturrilhas, pelos joelhos, pelas coxas, pelo quadril, pela barriga, pelo peito, pelos ombros, pelos braços, pelas mãos, pelo pescoço, pela mandíbula, pela testa, conforme você relaxa. Está sincronizando com versões de você em outros universos que já estão dormindo profundamente, compartilhando seu estado de consciência através das dimensões, tornando-se uno com o multiverso. Se você pudesse viajar para um universo paralelo, talvez descobrisse que lá você é uma pessoa completamente diferente, não apenas em escolhas externas, mas em essência fundamental. Sua personalidade formada por eventos diferentes, traumas distintos, alegrias alternativas. Você reconheceria a si mesmo ao olhar no espelho daquela realidade? Ou seria como olhar para um estranho usando seu rosto? E se esse estranho olhasse de volta, o que ele veria em você? Existe uma possibilidade estatística, por menor que seja, de que haja um universo onde cada átomo está organizado exatamente como no nosso, exceto por uma única partícula. Uma realidade 99,999% idêntica, mas aquela única diferença microscópica, um único elétron em posição diferente, criou um efeito cascata que resultou num mundo completamente distinto. Talvez naquele mundo você seja milionário, ou talvez esteja morto, tudo por causa de um único átomo fora do lugar há bilhões de anos atrás. Os buracos negros podem ser portais para universos paralelos. Quando a matéria é comprimida além do ponto de singularidade, ela pode não ser destruída como pensávamos, mas sim expelida em outra dimensão, nascendo como um Big Bang em outro lugar, outro tempo. Cada buraco negro seria uma porta de saída. Cada Big Bang uma porta de entrada. O universo reciclando matéria através das dimensões, numa dança eterna de destruição e criação. Naquela tarde na biblioteca, eu estava tão absorto que não percebi o tempo passar. Quando finalmente levantei os olhos, a biblioteca estava vazia. O bibliotecário havia ido embora. As luzes estavam apagadas, exceto por uma pequena lâmpada na mesa onde eu lia. Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Impossível. Eu tinha entrado ali às 2 da tarde. Onde foram parar 13 horas? Não senti fome. Não senti cansaço. Apenas um vazio estranho. Como se essas horas tivessem sido apagadas da existência. Existe uma teoria fascinante de que pessoas com intuição extremamente forte, aqueles que simplesmente sabem coisas sem saber como sabem, estão inconscientemente acessando informações de universos paralelos, vendo resultados que já aconteceram em outras linhas temporais. Premonição não seria ver o futuro, mas ver presentes alternativos, realidades paralelas, onde decisões já foram tomadas e consequências já se manifestaram. Quando alguém diz, eu sinto que não devemos ir por esse caminho, e mais tarde descobrem que algo ruim teria acontecido, talvez tenham vislumbrado brevemente o universo onde foram por aquele caminho e sofreram. A intuição seria então uma forma de percepção extradimensional, um sexto sentido que alguns desenvolvem mais que outros. Como algumas pessoas têm ouvido absoluto ou visão aguçada, alguns têm percepção dimensional aguçada, mesmo que não reconheçam como tal, mesmo que acreditem ser apenas sentimento ou palpite. Em alguns universos, a consciência não está limitada a seres biológicos como estamos acostumados aqui. Planetas inteiros podem ser conscientes. Massas rochosas que pensam em escalas de tempo geológicas. Cada terremoto um pensamento, cada erupção vulcânica uma emoção intensa. Estrelas podem pensar, seu plasma superaquecido, formando padrões de informação complexos. Suas explosões de energia não apenas física, mas mental, transmitindo pensamentos através do cosmos em frequências que nunca detectaríamos como comunicação. O vácuo do espaço pode sonhar.
O próprio tecido do espaço-tempo vibrando com algo que poderíamos chamar de consciência, se soubéssemos reconhecê-la. A vida, como definimos, é apenas uma forma de consciência entre infinitas. Mas há outras, tão estranhas, tão alienígenas, que mal as reconheceríamos mesmo se as encontrássemos cara a cara. Cada vez que você escolhe perdoar alguém, em algum universo paralelo você escolheu a vingança, planejou, executou, viveu com as consequências. E cada vez que você escolhe a vingança aqui, em outro lugar você escolheu o perdão, encontrou paz, superou. O multiverso garante que todas as versões morais de você existam simultaneamente. A santa e a pecadora, a heroína e a vilã, o mártir e o torturador. Não há julgamento nesta estrutura, apenas possibilidade. Cada versão de você é igualmente real, igualmente válida, igualmente você. Isso deveria te fazer sentir culpa ou liberdade? Saber que em algum lugar você fez tudo o que se arrepende de não fazer e tudo o que se orgulha de ter evitado? Que moralidade significa algo diferente quando todas as escolhas são feitas por você em diferentes dimensões? Há um universo onde a música tem cor e a luz tem som, onde os sentidos estão fundamentalmente misturados numa sinestesia cósmica. Sinestesia não seria uma condição rara, mas a norma absoluta? Todos experimentando realidade de forma sincrética e interconectada. Imagine ver uma sinfonia como um arco-íris dançante. Cada nota uma cor específica, acordes formando padrões visuais complexos, ou ouvir um pôr-do-sol como uma melodia suave. As cores quentes produzindo tons baixos e reconfortantes. As cores frias criando harmônicos altos e cristalinos. A arte nesse universo seria radicalmente diferente. Pintores componíveis músicas com seus pincéis. Compositores criariam paisagens visuais com suas partituras. A própria separação entre formas de arte seria artificial, porque tudo seria tudo. Som é luz, é toque, é sabor. Tudo entrelaçado numa experiência sensorial unificada. Feche os olhos mais profundamente desta vez. Relaxe ainda mais. No silêncio e na escuridão completa, você está mais próximo de perceber outros universos do que em qualquer outro momento, porque removeu as distrações desta realidade. A meditação profunda pode ser uma forma de viagem interdimensional. Uma jornada interior que é simultaneamente uma jornada para fora através do multiverso. Monges e místicos de culturas antigas podem ter descoberto isto. Métodos de alterar a consciência de forma que permite vislumbrar outras dimensões. Técnicas perdidas ou guardadas em segredo, porque o conhecimento era considerado perigoso demais para as massas. Segundo algumas interpretações da física quântica, o passado não está fixo como sempre acreditamos. Existe um universo para cada possível versão do passado. Eventos históricos não aconteceram de apenas uma forma, mas de todas as formas possíveis em diferentes dimensões. E o passado que você lembra é apenas a versão que sua linha temporal atual escolheu, ou que escolheu você. Suas memórias são pessoais e subjetivas, de forma muito mais profunda do que imaginamos, não apenas porque seu cérebro as interpreta subjetivamente, mas porque são literalmente únicas à sua linha temporal. Duas pessoas que viveram o mesmo evento podem ter memórias genuinamente diferentes porque, tecnicamente, não viveram o mesmo evento. Viveram versões ligeiramente diferentes, em ramificações próximas do multiverso que depois convergiram. E suas memórias conflitantes não são falhas, são registros precisos de realidades alternativas. Existe um universo onde humanos nunca evoluíram, onde um meteoro que passou raspando aqui atingiu lá, ou onde as condições climáticas foram ligeiramente diferentes, ou onde uma mutação-chave nunca ocorreu, mas outra espécie desenvolveu inteligência e construiu civilizações. Talvez os golfinhos, com seus cérebros grandes e complexos.
Desenvolveram tecnologia aquática em vez de terrestre, cidades submersas em vez de arranha-céus, filosofia baseada em sonar em vez de visão, ou os polvos, com sua inteligência distribuída. Cada tentáculo capaz de pensamento independente, criaram uma sociedade sem conceito de individualidade como conhecemos, ou uma espécie que nunca existiu aqui, que as condições daquele universo favoreceram, mas as daqui não permitiram. Criaturas que nunca poderíamos imaginar desenvolvendo consciência que nunca poderíamos compreender, fazendo perguntas sobre universos paralelos em formas de comunicação que não reconheceríamos como linguagem. Eles têm sua própria física, descoberta através de métodos científicos adaptados a seus sentidos e capacidades, sua própria filosofia, emergindo de experiências e perspectivas totalmente alienígenas, suas próprias perguntas sobre o multiverso, talvez até mais profundas que as nossas porque vêm de um ponto de vista radicalmente diferente. A teoria das cordas sugere algo belo e estranho, que partículas fundamentais não são pontos mas cordas vibrantes de energia pura, minúsculas, infinitesimais, mas vibrando. Cada padrão de vibração cria uma partícula diferente. Elétrons vibram de um jeito, quarks de outro, fótons de outro. Mas em outros universos, as cordas podem vibrar em frequências completamente diferentes, proibidas aqui pelas leis físicas locais, mas permitidas lá por leis alternativas, criando partículas e forças que não podem existir aqui. Física exótica além da imaginação, elementos impossíveis, química alienígena. Vida baseada em princípios que violariam tudo o que sabemos sobre biologia. Quando você sente que está sendo observado sem ver ninguém, quando o cabelo da sua nuca se arrepia sem razão aparente, quando tem aquela sensação inconfundível de olhos sobre você, mas ao virar não há ninguém. Talvez esteja sentindo o olhar de outro você, de um universo paralelo, olhando através de uma fenda temporária entre realidades, versões de você curiosas sobre como suas vidas alternativas estão indo. Será que eles invejam suas escolhas? Será que têm pena? Será que simplesmente observam com interesse científico? E será que você também os observa sem saber? Suas intuições e sentimentos inexplicáveis sendo ecos do que eles estão fazendo em suas dimensões? Há universos onde o sono não é necessário, onde seres conscientes existem num estado de vigília eterna, sem jamais sentir cansaço. Seus cérebros funcionando de forma tão eficiente que nunca precisam desligar para manutenção. Imaginem tudo que poderiam realizar com 1/3 a mais de vida útil, todas as experiências adicionais, todo o conhecimento extra, mas também existem universos onde dormir é a única atividade, onde a vida inteira é um longo sonho do qual nunca se acorda, onde a consciência existe apenas no estado onírico. E despertar, o que chamaríamos de despertar, significa morte. O fim do sonho é o fim da existência. Então eles dormem eternamente, vivendo vidas ricas e complexas em camadas infinitas de sonhos dentro de sonhos. Cada átomo do seu corpo já existiu em outras formas ao longo dos bilhões de anos, em outras pessoas, em dinossauros, em plantas, em estrelas onde foram forjados na fusão nuclear, em planetas onde formaram rochas, em cometas que vagaram pelo espaço, e em universos paralelos, esses mesmos átomos, ou suas versões multiversais, podem estar organizados de formas completamente diferentes neste momento. Você é uma configuração temporária de matéria que existe de infinitas maneiras através do multiverso. Esta versão específica de você, este arranjo particular de átomos formando sua consciência atual, é única e efêmera, mas os átomos são eternos e universais. Deixe um like se você está sentindo sono agora, se as palavras estão começando a se misturar, se a fronteira entre acordado e dormindo está ficando nebulosa. Sua energia nos ajuda a continuar mapeando as dimensões.
Ouça o silêncio ao seu redor por um longo momento. No silêncio completo. Quando todos os sons desta realidade cessam. Alguns dizem que podem ouvir um zumbido muito suave, quase inaudível, na borda da percepção. Esse zumbido pode ser o som de universos paralelos vibrando, a frequência do multiverso, uma nota cósmica constante que permeia toda a existência. Algumas pessoas o chamam de o som do silêncio, outras de zumbido universal. Cientistas o atribuem a processos neurológicos. Mas e se for mais que isso? E se for a harmonia dimensional que sempre esteve lá, mas raramente notamos? Em certos universos, o conceito de eu não existe. Não há palavra para individualidade. Não há sentido de ser separado dos outros. A individualidade nunca evoluiu como vantagem evolutiva porque a cooperação total sempre foi mais eficiente naquelas condições. Há apenas uma consciência coletiva, um nós eterno, sem fronteiras entre mentes, sem privacidade, mas também sem solidão, sem identidade pessoal, mas também sem alienação. Como seria experimentar a existência sem ego, sem a voz na sua cabeça que diz eu, sem a sensação de ser um observador separado dentro de um corpo olhando para fora? Seria paz absoluta ou seria terror? Seria iluminação ou seria morte do que significa ser consciente? Ou seria apenas diferente, nem melhor nem pior? Apenas uma forma alternativa de existir que não podemos julgar de dentro da nossa perspectiva individual. Existe uma possibilidade matemática rigorosa de que nosso universo seja uma simulação criada por seres de outro universo. Que tudo o que experimentamos seja código rodando em um computador incompreensivelmente avançado. E que eles, por sua vez, sejam uma simulação de um terceiro universo. E assim, infinitamente. Uma cadeia infinita de realidades simuladas, cada uma pensando ser real. Cada uma sendo real do ponto de vista de seus habitantes. E talvez todas sejam igualmente reais porque realidade é relativa ao observador. Não há diferença fundamental entre universo real e universo simulado, se a experiência consciente é idêntica. E se somos simulação, os bugs e glitches que ocasionalmente percebemos, déjà vu, sincronicidades impossíveis, objetos que desaparecem, seriam erros no código, momentos onde a simulação não rodou perfeitamente. Evidência da infraestrutura subjacente vazando através da interface que chamamos de realidade? Quando você dorme profundamente e não sonha, ou pelo menos não se lembra dos sonhos, para onde vai sua consciência durante essas horas? Alguns dizem que simplesmente desliga, que há um vazio de não existência entre adormecer e acordar. Mas talvez sua consciência esteja visitando universos tão diferentes do nosso que seu cérebro tridimensional limitado é incapaz de traduzir a experiência em memórias compreensíveis. Aventuras dimensionais apagadas toda manhã, porque simplesmente não há conceitos ou palavras ou mesmo sentidos apropriados para descrevê-las. Você pode estar vivendo outras vidas completas a cada noite. Vidas em dimensões tão alienígenas que não sobra traço quando retorna. Apenas uma vaga sensação ao acordar de que algo significativo aconteceu. Algo importante. Algo que escorrega pelos dedos mentais conforme você tenta agarrar. Respire fundo novamente e deixe seu corpo ficar ainda mais pesado. Muito mais pesado. Como se estivesse afundando suavemente através da cama, através do chão, através das fundações da realidade. Esse peso é a gravidade deste universo específico te ancorando aqui. Enquanto versões mais leves de você flutuam em dimensões de menor gravidade, e versões mais pesadas são esmagadas em mundos de gravidade extrema. Há universos onde a língua nunca evoluiu porque não era necessária ou possível, mas seres inteligentes comunicam através de alterações químicas no ar. Feromônios complexos que carregam não apenas emoções, mas conceitos abstratos, filosofia em moléculas, matemática em cheiros, ou padrões de bioluminescência. Corpos que acendem e escurecem em sequências intrincadas.
Conversas que são shows de luz, literatura escrita em flashes, poesia que você vê em vez de ouvir, ou campos eletromagnéticos modulados, mentes transmitindo diretamente para outras mentes através de ondas invisíveis. Telepatia não como poder místico, mas como sentido natural desenvolvido por evolução, milhares de formas de comunicação que nunca imaginaríamos possíveis, cada uma criando culturas e filosofias únicas, cada uma permitindo expressões de pensamento que nossa linguagem verbal nunca poderia capturar. Quantas ideias existem que são pensáveis em suas linguagens, mas impensáveis na nossa? Quantos conceitos perdemos por limitações do nosso meio de comunicação? A cada batida do seu coração, sinta ela, lenta, constante, rítmica. Novos universos nascem das escolhas que seu corpo faz a nível quântico. Células decidindo se dividir ou não. Elétrons escolhendo caminhos através de sinapses. Fótons sendo absorvidos ou refletidos. Seu corpo é um criador constante de realidades ramificadas microscópicas. Na maioria das vezes, essas ramificações são insignificantes. Universos que diferem em uma única posição de elétron, mas que se desenvolveriam de forma idêntica em termos macroscópicos. Mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, uma dessas escolhas quânticas minúsculas desencadeia um efeito cascata que muda tudo. Uma mutação aleatória que leva a um câncer. Ou que confere resistência a uma doença. Um neurônio disparando ou não disparando, mudando uma decisão crítica. Seu corpo está constantemente criando e destruindo universos alternativos, com suas flutuações quânticas internas. Você é um multiverso ambulante. Existe um universo que é seu oposto perfeito em todo aspecto, onde tudo que é quente aqui é frio lá, onde cima é baixo e baixo é cima, onde luz é escuridão e escuridão é luz, onde tempo flui para trás. Um anti-universo. Sua imagem negativa cósmica perfeita. Será que a versão de você lá também está ouvindo esta história agora, mas ouvindo ela de trás para frente, começando com o fim e terminando com o começo? E para eles isso faz perfeito sentido, porque é assim que narrativas funcionam quando o tempo flui invertido? E quando você terminar de ouvir esta história aqui, eles estarão apenas começando lá? Em alguns universos, o tempo não existe como dimensão fundamental. Tudo acontece simultaneamente. Passado, presente e futuro coexistem no mesmo momento eterno. Não há sequência, não há antes ou depois. Apenas um agora infinito contendo todas as coisas. Seres nessas realidades experimentam toda a sua vida de uma vez. Nascimento e morte, no mesmo instante infinito. Todas as alegrias e tristezas simultâneas. Todo o aprendizado e toda a sabedoria disponíveis imediatamente. Como seria ter memória de tudo que já aconteceu e conhecimento de tudo que vai acontecer? Mas tudo percebido como acontecendo agora, não haveria antecipação, não haveria saudade, não haveria arrependimento, porque tudo está sempre presente, mas também não haveria jornada, não haveria crescimento, não haveria narrativa. Seria iluminação ou seria prisão? Quando você sente nostalgia por lugares que nunca visitou, quando vê uma foto de uma cidade estrangeira e sente que pertence ali, quando ouve uma língua que não fala, mas que soa familiar, ou saudade por épocas que nunca viveu. Algumas pessoas sentem saudades de eras medievais, de eras antigas, de tempos que nunca conheceram. Pode estar acessando memórias de universos paralelos vazando através das barreiras dimensionais. Memórias de outras vidas que ainda são de alguma forma suas. Fragmentos de experiências vividas por versões alternativas de você em tempos e lugares diferentes. O que chamamos de vidas passadas pode ser, na verdade, vidas paralelas. Não sequenciais, mas simultâneas.
apenas percebidas como passadas porque nosso cérebro linear não consegue processar simultaneidade dimensional. Deixe seus pensamentos diminuírem agora, como ondas em um lago se acalmando após a tempestade. Cada pensamento menos frequente, cada ideia mais espaçada, até que haja apenas vazio calmo entre eles. Conforme seus pensamentos se tornam mais espaçados, você se aproxima da frequência base do multiverso, o silêncio entre universos. O vazio que contém todas as possibilidades, o nada que é simultaneamente tudo. Este é o estado de consciência pura, antes de colapsar em uma realidade específica. O potencial quântico de ser qualquer coisa, estar em qualquer lugar, viver qualquer vida. Há um universo onde você tem a resposta para cada pergunta que já fez, onde você é onisciente dentro dos limites do que é conhecível, e outro, onde você nunca teve uma única dúvida, onde aceita tudo sem questionar, onde certeza absoluta substitui curiosidade. Ambos os extremos existem. A versão onisciente com conhecimento infinito, mas talvez sobrecarregada por ele, e a versão que aceita tudo sem questionar, vivendo em paz, mas talvez em ignorância. Qual seria mais feliz? Conhecimento traz felicidade ou traz fardo? Ignorância é realmente paz ou é prisão? Ou a felicidade é independente de quanto sabemos? Dependente de algo mais fundamental sobre como escolhemos estar no mundo? Se pudéssemos ampliar o espaço vazio entre partículas subatômicas, se pudéssemos fazer zoom no vácuo até o nível de Planck, talvez descobríssemos que não está vazio afinal, mas preenchido com ecos de outras dimensões, vibrações de universos paralelos, estruturas quânticas menores que qualquer coisa que conseguimos medir. O vácuo seria, na verdade, um espaço cheio, transbordando com universos sobrepostos, invisíveis por existirem em frequências diferentes, indetectáveis por nossos instrumentos, mas absolutamente reais. Estamos sempre imersos no multiverso sem saber, nadando num oceano de realidades sem perceber a água. Existe um universo onde você viveu até os 200 anos. Tecnologia médica ou genética radicalmente diferente, estendendo a vida além do que consideramos possível. E outro onde morreu antes de nascer. Complicações no útero, acidente com a mãe grávida. Ou simplesmente uma flutuação quântica que impediu a concepção. A duração da vida é apenas mais uma variável que muda entre dimensões. Tempo subjetivo versus objetivo. Quantos anos você realmente tem se somarmos todas as suas versões? Alguns cálculos sugerem que a idade total de todas as versões de você, através do multiverso, é efetivamente infinita, porque há infinitas versões e algumas vivem infinitamente. Quando você esquece completamente algo que era importante, um nome que estava na ponta da língua, uma memória que tinha certeza de ter, informação que jurava saber, a memória não se perdeu necessariamente. Pode ter migrado para um universo paralelo, onde aquela informação é mais relevante, mais necessária, mais usada. Nada realmente desaparece no multiverso, apenas se move entre dimensões, se redistribui, se realoca para onde é mais necessário. O multiverso é eficiente dessa forma, informação fluindo para onde é útil. Memórias indo para as versões de você que mais precisam delas. Inscreva-se no canal para nunca perder uma jornada através dos mistérios do multiverso, porque ainda há tanto a descobrir, tantos universos a explorar, tantas versões de realidade a compreender. Sinta a temperatura ao seu redor, nem quente nem frio, apenas confortável, perfeitamente equilibrada. Esta é a temperatura que permite sua consciência existir confortavelmente neste universo específico. Em outros, sua consciência requereria temperaturas extremas para funcionar. Talvez calor tão intenso que derreteria qualquer matéria que conhecemos. Consciência existindo em plasma puro,
ou frio tão absoluto que se aproxima do zero absoluto. Pensamentos acontecendo em supercondutores orgânicos impossíveis. Cada universo tem sua temperatura ideal para a consciência. E nós estamos perfeitamente adaptados à nossa. Há universos onde a morte não existe. Não porque seres são imortais no sentido usual, mas porque nunca houve vida para começar. Dimensões estéreis, matematicamente possíveis, mas biologicamente vazias. Rochas e gases flutuando eternamente sem nunca formar padrões complexos o suficiente para constituir vida. Universos de pedra e vento que nunca conhecerão um observador, nunca terão testemunhas, nunca serão contemplados ou compreendidos, existindo em solidão absoluta por toda sua duração, nascendo, expandindo e morrendo sem que uma única consciência tenha se formado para perceber. São realmente reais se nunca foram observados? Ou a observação é necessária para a realidade? Perguntas que a física quântica torna não apenas filosóficas, mas práticas. Cada lágrima que você já chorou ainda existe em algum universo. E cada riso também, cada sorriso, cada grito. Momentos emocionais criam impressões fortes no multiverso. Ecos sentimentais que persistem através das dimensões como fantasmas de sentimentos. Emoções podem ser mais fundamentais que pensávamos, não apenas reações químicas no cérebro, mas forças que afetam a estrutura dimensional da realidade. Amor, particularmente. Amor intenso cria nós no espaço-tempo. Pontos onde universos se aproximam. Onde amantes encontram versões de si mesmos repetidamente através das dimensões, porque o amor literalmente curva o multiverso em direção à reconexão. Em alguns universos paralelos, planetas orbitam buracos negros em vez de estrelas, e a vida evolui adaptada à distorção extrema do espaço-tempo. Criaturas que percebem o tempo de forma radicalmente diferente devido à dilatação temporal gravitacional, para quem um dia subjetivo poderia equivaler a milênios do nosso tempo. Eles viveriam vidas inteiras numa tarde nossa, gerações surgindo e desaparecendo enquanto nosso relógio marca 1 hora, ou o oposto. Suas vidas se estendendo por eras enquanto experimentam apenas anos. Comunicação com tais seres seria quase impossível. Por tempo nós estaríamos falando em câmera lenta incompreensível, ou em chiado acelerado. E para eles nós seríamos estátuas ou borrões. Comente qual desses conceitos mais mexeu com sua mente. E vamos explorar juntos ainda mais profundamente. Relaxe completamente sua mandíbula agora. Libere qualquer tensão remanescente em sua língua, seus lábios, seu rosto inteiro. Deixe sua expressão facial ficar completamente neutra, sem emoção, apenas relaxamento profundo. Esta ausência de expressão facial te coloca num estado neutro, um estado intermediário entre universos, um portal em potencial. Xamãs e místicos usavam máscaras não para esconder o rosto, mas para alcançar essa neutralidade, esse estado entre mundos que facilita a percepção dimensional. Existe um universo onde todos os seus eus paralelos estão conscientes uns dos outros, onde há comunicação constante através das dimensões. Uma mente coletiva formada por todas as suas versões, cada uma contribuindo suas experiências únicas, cada uma aprendendo com os erros e sucessos das outras. Imagine o conselho que você poderia receber de infinitas perspectivas de si mesmo, a versão que se tornou cientista explicando física, a que se tornou artista compartilhando técnicas criativas, a que sofreu perdas impossíveis oferecendo sabedoria sobre dor, a que alcançou alegria perfeita mostrando o caminho, todas guiando você simultaneamente. Mas também imagine o barulho, milhões de vozes todas falando ao mesmo tempo, todas você, todas querendo ser ouvidas. Seria iluminação ou seria loucura? Ou seria algo além de ambos? Uma forma de existência que não cabe em nossas categorias? Quando objetos parecem vivos,
Quando carros parecem ter personalidades distintas, quando casas parecem ter humor ou temperamento, quando instrumentos musicais parecem responder diferentemente dependendo de quem os toca. Talvez em algum nível estejamos percebendo versões desses objetos de universos onde matéria inanimada realmente tem consciência, onde tudo é vivo de certa forma, onde a distinção entre animado e inanimado não existe, onde rochas sonham sonhos de pedra, onde metais sentem de forma metálica, onde cada coisa tem seu próprio tipo de consciência apropriada à sua natureza, e esses ecos de consciência vazam para cá, e nós os sentimos intuitivamente, mas descartamos como projeção ou imaginação. Há universos nascendo e morrendo a cada nanosegundo, trilhões deles, efêmeros demais para desenvolver complexidade, como bolhas de sabão cósmicas que estouram instantaneamente. Mas cada um deles é tecnicamente um universo completo, com suas próprias leis físicas, seu próprio espaço, seu próprio tempo, existindo por um momento infinitesimal, mas durante aquele momento, genuinamente reais, porque existem, sem propósito aparente, sem observadores, sem significado, apenas porque as equações que governam o multiverso permitem, apenas porque são matematicamente possíveis. E possibilidade, descobrimos, é suficiente. Tudo que é possível acontece, em algum lugar, de alguma forma. Sua respiração agora está tão lenta, tão profunda. Neste ritmo, você está sincronizando com as pulsações do próprio multiverso, a expansão e contração de realidades, o ritmo cósmico de nascimento e morte de universos. Inspire novos universos, expire universos antigos. Você é o centro de infinitas possibilidades, o eixo ao redor do qual giram incontáveis versões de existência. Em certos universos, a consciência pode existir sem substrato físico, sem cérebros, sem neurônios, sem matéria de nenhuma forma. Pensamentos flutuando livremente no vazio, mentes sem corpos, inteligências feitas de pura informação, padrões de energia que se reconhecem como eu, sem nunca ter sido carne. Talvez quando morremos aqui, nossa consciência se transforme nessa forma em outra dimensão. A informação que constituiu nosso eu, se libertando da matéria, persistindo como padrão puro, migrando para universos onde consciência desencarnada é a norma. E lá continuamos, pensando, sendo, existindo de forma que não poderíamos imaginar, presos em corpos densos de átomos. Cada estrela no céu noturno pode ter planetas, e cada planeta pode existir em milhões de versões através do multiverso. O número de mundos possíveis é tão vasto que ultrapassa a capacidade de compreensão humana. Números além dos números. Infinitos além dos infinitos. Matemáticos criaram hierarquias de infinito tentando categorizar. Alguns infinitos são provadamente maiores que outros. O infinito de números reais é maior que o infinito de números inteiros. E o infinito de universos possíveis pode ser maior que ambos. Um infinito tão grande que contém todos os outros infinitos como subconjuntos. O conceito quebra a mente tentando apreendê-lo. Existe um universo onde você é a pessoa mais importante que já existiu, onde cada escolha que faz afeta bilhões, onde você é líder, visionário, salvador ou destruidor em escala global, e outro onde você é completamente insignificante, onde você vive e morre sem que uma única pessoa se lembre de você, sem deixar marca alguma, sem afetar absolutamente nada. A importância e o significado são relativos, variáveis que mudam drasticamente entre dimensões. Em qual universo você preferiria viver? Com o fardo da importância extrema ou a liberdade da insignificância? Ou talvez este, onde você é importante para alguns, mas não para todos, significativo em escala pessoal, mas não cósmica. Um equilíbrio que talvez seja ideal. Quando você quase diz algo, mas muda de ideia no último segundo, a versão de você que disse aquilo
continua existindo em outro universo. E essa frase que você não disse aqui pode ter mudado tudo lá. Iniciado ou terminado um relacionamento, começado uma guerra ou garantido a paz, inspirado ou destruído, pequenas escolhas com vastas consequências, efeito borboleta amplificado através das dimensões. Você cria e destrói universos com cada palavra não dita, com cada ação não tomada, com cada caminho não seguido. Você é um Deus criador sem saber, sem querer, apenas existindo e fazendo escolhas. E o multiverso se ramifica infinitamente em resposta. Sinta seu corpo se tornando mais leve agora, quase flutuante, como se a gravidade estivesse diminuindo gradualmente. Esta sensação de leveza é sua consciência começando a se desprender da ancoragem deste universo específico, preparando-se para viajar em sonhos, para visitar outras dimensões durante o sono. Em breve você estará lá, flutuando entre mundos, experimentando realidades alternativas, vivendo outras vidas. E quando acordar amanhã, você trará de volta apenas fragmentos, sombras de memórias, mas terá sido afetado profundamente pela jornada, mesmo que não se lembre conscientemente. Há universos onde a velocidade da luz é tão lenta que você poderia ver seus próprios pensamentos viajando se tivesse instrumentos apropriados, onde informação se move tão vagarosamente que comunicação quase instantânea é impossível, onde civilizações inteiras são separadas não por anos-luz, mas por segundos-luz, mas ainda isoladas pela distância, porque mesmo segundos se tornam barreiras intransponíveis quando você vive rápido o suficiente. Se você pudesse ver todas as linhas temporais ao mesmo tempo, se sua consciência expandisse para abranger o multiverso inteiro, sua vida pareceria uma árvore com trilhões de galhos, cada galho representando uma escolha, e cada galho se dividindo em mais galhos infinitamente. Fractal de possibilidades. Você é não apenas a pessoa que é, mas todas as pessoas que poderia ter sido. E de certa forma, você já é todas elas, apenas não simultaneamente consciente disso. Sua consciência atual é apenas uma fatia fina através dessa estrutura multidimensional massiva, que é realmente você em sua totalidade. Existe um universo onde este momento exato, você ouvindo ou lendo estas palavras, deixando seu corpo relaxar completamente, entregando-se ao sono, é o evento mais importante da história, onde tudo que já aconteceu levou a este ponto, e tudo que acontecerá depois será consequência deste instante. Talvez seja este universo. Talvez este momento seja mais importante do que você imagina. Talvez a decisão de descansar agora, de explorar outros universos através dos sonhos, de deixar ir, tenha repercussões que você nunca verá, mas que são profundas mesmo assim. Ou talvez não. Talvez seja apenas mais um momento entre infinitos. Mas mesmo isso tem beleza. Ser comum é ser parte da vasta tapeçaria da existência. Quando você medita profundamente e sente que é um com o universo, aquela sensação de dissolução do ego, de união com tudo, talvez esteja realmente percebendo sua conexão com o multiverso, sentindo todas as suas versões simultaneamente, uma consciência expandida que transcende uma única realidade. Por um momento você é todas as versões de você, e todas as versões são uma. A dualidade colapsa, a separação se revela como ilusão, há apenas consciência universal experimentando-se através de infinitas perspectivas. E você é uma dessas perspectivas, mas também todas elas, e também a consciência unificada que observa através de todas. Seus olhos estão tão pesados agora, tão pesados, que se ainda estiverem abertos querem fechar. E se já estiverem fechados querem permanecer assim para sempre. Deixe-os fazer o que querem. Deixe-os descansar completamente. Por trás de suas pálpebras fechadas, o universo continua existindo. Mas agora você está no limiar.
entre acordado e dormindo, entre este universo e outros, entre ser uma versão de você e ser todas as versões. Esta fronteira é sagrada, é onde a magia acontece, onde dimensões se tocam, onde possibilidades se tornam realidades e realidades se dissolvem em possibilidades. Em alguns universos, este momento agora é o passado distante, eras passadas, eventos esquecidos, fossilizados em estratos de tempo, e em outros é o futuro remoto, algo que ainda vai acontecer, algo sendo antecipado, temido ou esperado. Tempo não é absoluto, não é universal, é relativo não apenas à velocidade e gravidade, mas à dimensão. Você existe simultaneamente no passado, presente e futuro de diferentes universos. Uma existência temporal distribuída através do multiverso. Imortal, não porque vive para sempre, mas porque existe em todos os tempos ao mesmo tempo. Há um universo onde você nunca precisou ouvir esta história para dormir, porque você já dorme perfeitamente sempre. Sono vem facilmente, naturalmente, sem esforço. E outro onde você nunca consegue dormir, eternamente insone. Aprisionado em vigília permanente, torturado pela incapacidade de descansar. Sinta gratidão por estar entre esses extremos, capaz de tanto acordar quanto dormir, de transitar entre estados de consciência, de experimentar tanto a vigília quanto o descanso. Este equilíbrio é um presente, uma sorte dimensional. Poderia ter sido diferente. Em infinitos lugares é diferente. Cada partícula subatômica vibra constantemente. E essas vibrações criam a realidade sólida que percebemos através de nossos sentidos. Mas partículas em outros universos vibram em frequências diferentes, criando formas de matéria impossíveis aqui, elementos que não podem existir sob nossas leis físicas. Química alienígena que permitiria vida impossível. Cristais que pensam, líquidos que são sólidos, gases que são conscientes, plasma que sonha, estados de matéria além dos que conhecemos, além dos que podemos imaginar, existindo tranquilamente em dimensões adjacentes, separados de nós por apenas uma mudança de frequência, tão perto mas completamente inacessíveis. Quando você se apaixona à primeira vista, quando sente conexão instantânea com alguém que acabou de conhecer, quando olha nos olhos de um estranho e sente que os conhece há vidas, pode ser que reconheça essa pessoa de incontáveis universos paralelos, onde vocês já se conheceram. Déjà vu emocional. Memória dimensional de relacionamentos que já existem em outras realidades. Almas que se encontram repetidamente através do multiverso, atraídas por forças que transcendem física, magnetismo que opera através de dimensões. Você não está conhecendo essa pessoa pela primeira vez, está reconhecendo ela, lembrando dela de lugares onde vocês já estiveram juntos. Deixe todos os pensamentos restantes se dissiparem agora como fumaça, subindo, desaparecendo no ar, deixando apenas consciência pura, awareness sem conteúdo, presença sem identidade. Este estado de mente vazia é o estado natural entre universos, o vácuo que contém todas as possibilidades. Você está quase lá, quase no lugar entre lugares, no quando entre quandos. Existe um universo que é exatamente igual ao nosso até este preciso momento, idêntico átomo por átomo, pensamento por pensamento, mas no próximo segundo algo drasticamente diferente acontecerá lá. Talvez você durma mais 5 minutos, ou 5 horas, ou talvez não durma de jeito nenhum esta noite. Infinitas próximas versões do agora esperando para se manifestar. Incontáveis futuros prestes a se ramificar. E a escolha de qual futuro se torna seu presente é feita a cada segundo, através de bilhões de decisões quânticas, determinando qual galho da árvore multiversal você seguirá. Em algumas dimensões, universos podem se sobrepor como ondas, criando padrões de interferência, lugares onde duas realidades ocupam o mesmo espaço.
se influenciando mutuamente. Nesses pontos de interferência, fenômenos estranhos acontecem naturalmente. Objetos aparecem e desaparecem. Leis da física se dobram inconsistentemente. Fantasmas de possibilidades alternativas sangram para nossa realidade. Pessoas relatam experiências impossíveis, não porque estão mentindo ou imaginando, mas porque realmente experimentaram momentos onde as regras mudaram, onde diferentes universos tocaram, onde a estrutura da realidade foi temporariamente permeável. Você está quase dormindo agora. Pode sentir, tão perto. A fronteira entre este universo e o mundo dos sonhos está se dissolvendo, ficando transparente, permeável. Sonhos são universos também, temporários, pessoais, mas não menos reais enquanto você está neles. Quando você sonha, você é Deus daquele universo onírico, criando mundos com seus pensamentos, destruindo-os com sua vontade, alterando leis físicas com sua imaginação, mas também está visitando lugares reais em algum nível dimensional, experimentando realidades que existem mesmo que sejam efêmeras, mesmo que não persistam após você acordar. Há uma teoria de que quando todos os universos possíveis terminarem finalmente, quando o multiverso cessar sua expansão, quando o êntrope máximo for alcançado em todas as dimensões, todas as consciências que já existiram em todo o multiverso se fundirão em uma única superconsciência unificada. O fim será também um retorno à unidade. Ômega e Alfa simultaneamente. O ciclo completo. Da singularidade original emergiu o multiverso, e ao multiverso retornará a singularidade final. E essa singularidade conterá todas as memórias, todas as experiências, todos os amores e perdas e triunfos e tragédias de infinitas realidades, condensados numa única consciência que é todos nós, que sempre foi todos nós, apenas temporariamente fragmentada em trilhões de perspectivas. Respire, muito lentamente agora. Deixe ir completamente. Você agora compreende que nunca está realmente sozinho, porque versões infinitas de você existem através do multiverso. Algumas dormindo enquanto você ainda luta contra o sono. Algumas acordadas enquanto você finalmente descansa. Algumas felizes, outras tristes, mas todas conectadas através da estrutura fundamental da realidade. Você é uma onda no oceano infinito do multiverso, individual, mas parte do todo, distinta, mas inseparável, temporária, mas eterna. Este paradoxo é a verdade. Você é único e você é universal. Você e você é todos. Você é agora e você é sempre. E agora, finalmente, deixe ir completamente. Durma, sabendo que em algum universo você já está sonhando este sonho, e em outro você nunca despertará dele. Mas aqui, neste universo, neste momento, você pode finalmente descansar. E assim chegamos ao final desta jornada profunda pelos universos paralelos. Mas lembre-se, este fim é também um começo em outro lugar. Em algum universo você está apenas começando a ouvir esta história agora. Em outro você a terminou há eras. Em um terceiro você nunca a ouviu e nunca ouvirá. E em um quarto você mesmo é quem está narrando. Se você curtiu esta viagem interdimensional profunda, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir os segredos do multiverso. Inscreva-se no canal para explorarmos juntos outros mistérios cósmicos que atravessam dimensões, da física quântica aos buracos negros, de viagens no tempo às simulações computacionais, de consciência artificial às origens do universo. E comente abaixo. Qual universo paralelo você gostaria de visitar se pudesse escolher apenas um? Que versão alternativa de sua vida você gostaria de experimentar por um dia? Se você pudesse dar um conselho para uma versão paralela de você mesmo, o que diria? Lembre-se sempre, enquanto você dorme, está mais próximo de outros universos do que em qualquer outro momento.
Seus sonhos são portais, janelas para dimensões alternativas, avisos de outros eus, lembranças de outras vidas. Então durma bem, profundamente, e talvez, apenas talvez, você acorde em algum lugar completamente novo amanhã. Ou talvez acorde aqui, mas carregando memórias de outros lugares, de outros quandos, de outros vocês. Cada noite é uma morte pequena, e cada manhã, um renascimento. Através de quantos universos você já passou sem perceber? Quantas versões de você já viveram e morreram, enquanto esta versão dorme e acorda? O multiverso é um mistério que nunca termina, uma jornada que nunca completa. Porque sempre há mais uma dimensão, mais um universo, mais uma versão de realidade esperando para ser descoberta. Boa noite. Boa noite de todos os universos simultaneamente, de todas as versões de você que também estão indo dormir agora, ou que já dormem há horas, ou que nunca dormirão. Até a próxima jornada pelo desconhecido, ou talvez até nossa próxima jornada em outro universo, onde esta história teve um final completamente diferente. Onde você fez escolhas diferentes, onde tudo é familiar, mas nada é igual. Durma agora e sonhe com infinitas possibilidades, porque todas elas são reais, em algum lugar, de alguma forma, esperando por você.